E no capítulo dessa sexta-feira, Esmeralda está cuidando dos seus bebês quando batem na porta. Esmeralda pensa que é a Jacira e manda entrar. É Mariano. Esmeralda se surpreende com sua visita. Mariano pergunta se ela está se lembrando dele. Ele é o irmão de Paulo. Esmeralda quer saber o que ele quer e Mariano diz que quer falar com ela como um amigo. Esmeralda responde que nenhum Martínez Negrete pode ser o seu amigo. Mariano então pede que ela o veja como um conhecido ou um estranho, como for, pois ele precisa falar com ela. Esmeralda manda dizer logo o que tem para dizer e que vai embora, pois dele ela só espera desprezo e ofensa. Mariano afirma que dessa vez não foi o seu irmão quem o mandou. Mariano diz que veio por conta própria oferecer a ela ajuda, um pouco de dinheiro. Esmeralda não quer o dinheiro dele. Esmeralda o manda embora e dizer para o Paulo que os filhos dele não precisam de dinheiro e sim de um pai. E se ele não pode dar isso, ou não quer, eles não precisam de mais nada. Esmeralda afirma que se isso era a única coisa que ele tinha para dizer, é melhor ele sair dali e dar esse recadinho para o seu irmãozinho. Mariano pede que Esmeralda não seja orgulhosa. Um dos bebês começam a chorar. Esmeralda vai ver e pega no colo. Mariano então se aproxima e acha uma graça. Ele diz que se parece com ela. Esmeralda diz que essa é a menina e o outro é o menino que se parece com o Paulo e não tem como negar. Esmeralda pede que Mariano chegue perto para que não fique com dúvida. Mariano se aproxima do bebê e realmente se dá conta que se parece com Paulo. Esmeralda diz que eles serão os gatinhos desprezados, assim como a mãe deles. Mariano insiste para que Esmeralda aceite o dinheiro, mas Esmeralda manda ele calar a boca e ir embora. Paulo acredita que seu pai é um homem honrado e deseja ser igual a ele. O advogado Osório diz ao Silencioso que vai acusar Augusto Martínez Negrete de fraude, falsificação e roubo. Silencioso visita Esmeralda e insiste para que ela vá morar em sua casa, mas Esmeralda não quer abusar de sua boa vontade e sente vergonha, pois ele já está sendo muito bom com ela. Silencioso expressa sua emoção em estar ali na casa de Esmeralda, emoção essa que achava que não sentiria mais. Nesse momento, Dona Rita aparece e começa a querer saber quem é o Silencioso. Esmeralda pede que Dona Rita pare. Silencioso reconhece o nome de Dona Rita. Mariano pensa em Esmeralda e diz para si que Paulo é muito bobo em perdê-la. Mariano afirma para si mesmo que Esmeralda é a melhor mulher que ele conheceu. Silencioso chega em casa e pede a Damião que conte tudo o que sabe sobre a Dona Rita e de Esmeralda. Damião diz que não sabe muito. Damião conta que lá no lixão correm muitos boatos de Dona Rita. Dizem que Dona Rita roubou Esmeralda quando ela era um bebê e que ela esperou um momento em que Esmeralda aprendesse a falar para então fazê-la pedir esmolas e aí explorá-la. Silencioso fica chocado. Damião continua e diz que a Dona Rita sempre disse que a mãe de Esmeralda morreu quando ela era um bebê e que enche a boca ao dizer que era uma artista. Ainda chocado, o Silencioso pergunta que tipo de artista e Damião conta que não se lembra muito bem, mas acha que era uma cantora. Silencioso diz que precisa checar e ver se Esmeralda é sua filha. Lorena começa a insultar Esmeralda para Mariano e ele a defende. Lorena fica chocada com a reação de Mariano. Mariano diz a sua mãe que Esmeralda rejeitou o seu dinheiro e os bebês são um retrato vivo de Paulo. Lorena pensa que Mariano se apaixonou por Esmeralda e pergunta. Nesse momento, Paulo chega e quer saber quem é essa mulher por quem Mariano está apaixonado. Mariano sai da sala sem dizer nada. Silencioso pede a Dona Rita que diga quem são os pais de Esmeralda. Dona Rita confirma que a mãe de Esmeralda era cantora e o pai se chamava Fernando Santa Cruz. Silencioso fica chocado. Dona Rita quer saber quem é ele e Silencioso pede que ela olhe bem, pois tantos anos de sofrimento na cadeia acabaram com ele e pergunta se não há nada nele que o faz lembrar Fernando Santa Cruz. Dona Rita não pode acreditar. Silencioso quer que ela fale toda a verdade. Mariano está em seu quarto e se pergunta a si mesmo se o que ele sente por Esmeralda é amor. Como ele vai saber se nunca amou ninguém?
Se isso que ele sente por Esmeralda é amor, ele tem que arrancá-la do seu coração, pois seu irmão foi o primeiro a olhar para ela, e mesmo que ele não a mereça, ela ainda o ama. Ele não é um traidor que costuma cravar punhais pelas costas, muito menos em sua família. Depois de Dona Rita contar toda a verdade para Silencioso, ele lhe diz que ela ficou com Esmeralda para explorá-la, e nesse momento em diante terá que obedecê-lo. Silencioso suborna Dona Rita para que ninguém mais saiba que Esmeralda é sua filha, pois ele deseja ganhar o seu carinho. Silencioso vai até a casa de Esmeralda e diz que foi falar com Dona Rita, pois achou que a conhecia e realmente a conhece. Esmeralda pergunta de onde Silencioso conhece a Dona Rita. Silencioso conta para Esmeralda que foi o melhor amigo de seu pai. Ele pede a Esmeralda que o deixe ver as cartas de seu pai. Silencioso fica emocionado quando vê a foto de sua esposa branca. Ele diz a Esmeralda que gostava muito dela. Esmeralda percebe que ele está chorando. Esmeralda pede que ele fale de seu pai, já que o conhecia. Silencioso insiste para que Esmeralda aceite viver em sua casa, mas Esmeralda decide permanecer onde está. Dona Rita hipócrita pede perdão para Esmeralda por todos os maus tratos. Esmeralda fica sem entender. Silencioso ameaça Augusto por todo o mal que ele fez a Esmeralda. Augusto pensa que Esmeralda e Fernando são amantes. O Silencioso responde que não permitirá que Augusto manche a honra de Esmeralda e lamenta que seus bebês tenham o sangue dos Martínez Negrete. Silencioso, muito feliz, diz para Damião que Dona Rita confirmou que Esmeralda é sua filha. Damião responde que Esmeralda só aceitará viver com ele se souber que se trata de seu pai. Lorena conta para Augusto que Mariano está apaixonado pela gata e pede ao seu marido que não o deixe sair. Augusto e Lorena correm atrás de Mariano e Augusto pergunta a Mariano se isso é verdade. Mariano responde que não vai falar com ele sobre seus sentimentos e que ele não é o Paulo, pois não permitirá que destruam sua vida como fizeram com a de Paulo. Mariano sai. Augusto começa a sentir dor e diz para Lorena que viu o vizinho e que ele está disposto a defender a honra da gata. Mariano volta à casa de Esmeralda e ela o expulsa. Garibaldo e seus cúmplices assaltam Mariano. Mercedes tenta convencer Esmeralda a aceitar a ajuda do Silencioso, como se ele fosse seu pai. Paulo se compromete com Mônica e ela percebe que Paulo está triste.